Chega mais, nosso jurista Fernando Augusto Fernandes. Como está você? Tudo bem? Tudo bem? Primeiro, um abraço para o Plínio, que acaba de sair. Bom dia, Rebeca. Antes de falar com o Mauro, vou falar com você. Afinal de contas, é a mulher no ar agora. Mauro, bom dia. Bom dia. Café fórum para você, entendeu? Café fórum para você também. Olha, eu queria dizer o seguinte. Eu acho que o Intercept foi na mosca. Vou dizer por quê. Mas não da onde. Tá. Você sabe que... E eu também não sabia da informação precisa, mas você sabe que um advogado criminalista, ele, como os padres dos confessionários, acaba escutando confissões de pecados. E uma dessas confissões de uma pessoa bem ligada a essas questões, vamos dizer assim, ocultas deste submundo, me comentou: olha, eu tenho informação segura que quem mandou matar a Marielle foi um dos membros do Tribunal de Contas. Então, veja que, como não me foi feito naquele momento uma confissão, foi fulano, a prova que eu tenho é esta, e etc., e também no momento que foi falado, eu simplesmente fiquei com isso na cabeça. Agora que neste programa vocês fizeram o furo do furo, do Intercept, eu falei, bom, pronto, as peças se conectaram. Provavelmente o Intercept foi na mosca. Não diria que atirou no que viu e acertou no que não viu. Acertou certeiramente, dando aí à Polícia Federal, né, e estadual, a condição de fazer essas conexões. E aí, eu ainda não me manifestei, e aí, no furo do furo, faço o meu furo. Opa, vamos embora. Vamos lá, eu vou parar, porque se eu fosse fazer rima, eu estaria falido, né? Eu não me manifestei ainda e também não li o projeto do governo, mas vou me cobrar a fazê-lo, o projeto de lei do governo que aumenta as penas a quem atentar contra autoridades, presidente da República, presidente Supremo, etc., tal, em que a pena estaria prevista nesse projeto de lei de 20 a 40 anos. E aí eu vejo nos últimos dias meus colegas juristas, advogados, criminalistas, acusarem o governo de estarem entrando na mesma trama relacionada a acreditar na solução pelo direito penal. Eu queria fazer uma defesa do governo nesse ponto. Não é que o direito penal vá solucionar este nem nenhum problema. Por quê? Porque dizem que o direito penal ingressa depois do fato. Mas a pena para um homicídio qualificado, digo, aquele sujeito, por exemplo, que foi morto numa festa que dava com o tema Lula e foi assassinado por um bolsonarista radical, por intolerância política, ali, por mais que não pudéssemos encaixar juridicamente no crime político, mas o crime é político, a pena de homicídio qualificado é de 12 anos, no mínimo. E o seguinte, que quando se mata uma pessoa por intolerância política, não estou dizendo por motivos políticos, estou falando por intolerância política, esse é o detalhe fundamental, porque motivos políticos podem até ser nobres.
Exemplo, quando se sequestraram embaixador americano, embaixador suíço, no regime de 64, para tentar libertar presos políticos, quando se matou um torturador americano que veio ao Brasil para ensinar tortura. Os Estados Unidos tinha uma escola em Guantánamo, não, desculpe, no Panamá, de tortura. Sim. E trouxe um professor. Essa ação, por exemplo, teve envolvimento da Dilma. Mataram... Dama Intrione, de triste memória. Dama Intrione, né? Muito bem. Ali o motivo é nobre, mas matar alguém por intolerância política é algo grave. E, neste caso, nós estamos diante de um risco pós-moderno muito grave à democracia, e não só no Brasil, veja o que está acontecendo no mundo. Portanto, o que está tentando mandar o recado, e eu quero acrescer algo nesse projeto do governo, está mandando o recado, não é só o bem jurídico vida, que não é só, é o mais importante bem jurídico a ser protegido. Mas, além de ofender esse mais importante bem jurídico, quando se mata por intolerância política e para destruir a democracia, está se afetando também um bem essencial para a sobrevivência do nosso povo, que é a nossa democracia. Então, eu modificaria esse projeto sem lê-lo, mas vou fazer essa opinião, por exemplo, num caso como o da Marielle. Não só contra o presidente da República, o presidente Supremo. Nós precisamos acrescer o seguinte: atentar e matar qualquer pessoa eleita por intolerância política e para os fins de destruir a legitimidade do nosso sistema democrático tem que ser mais grave mesmo. Tem que ser mais grave. Não estou aqui fazendo um discurso punitivista, não. Mas na escala de bem jurídico tutelado, é preciso ver. E o seguinte, e o caso da Marielle é um símbolo disso. Aliás, esse projeto do governo deveria se chamar Projeto Marielle. Além do presidente da República. Nós não podemos admitir que atos como esse prossigam. E nós temos graves riscos. Veja que nós tivemos o depoimento. Desculpa eu estar falando, Mauro, você não fez pergunta ainda, estou descarregando aqui no café da manhã. Acordei nervoso, estou brincando. Você está mutado. Você embarcou, perfeito, vamos embora. Bom, o que acontece é o seguinte, nós precisamos... Veja que um dos sujeitos presos nessas operações de investigação da democracia, aquele cara, esqueço o nome, porque eles têm que ser esquecidos. Não esquecido do ponto de vista de não punido, mas esquecido do ponto de vista histórico do seu nome, que colocou a bomba no caminhão. Ele disse que estava planejando assassinar com um rifle o Lula antes de subir a rampa. Daí que deve ter vindo esse projeto do governo. O George Washington. E agora apareceram áudios dizendo, de conversas lá no acampamento, porque ele tinha um arsenal no apartamento dele. Não era só um rifle, era um arsenal de conversas para ele vender armas para o pessoal no acampamento, no QG do Exército, Fernando. Inclusive, acho que nós temos que entrar com uma ação específica para mudar o nome desse sujeito. Ele não merece chamar George Washington. Esse é a sentença condenatória dele deveria também dizer, não pode juridicamente isso, deveria dizer o seguinte: você está proibido de utilizar este nome, George Washington, porque o senhor não é digno de carregá-lo, né? Bom, então é o seguinte, nessa questão da matéria do Intercept que vocês estão discutindo, claramente, faria uma aposta de que o Intercept pinçou, talvez o elemento mais fundamental para mudar essa investigação. Este cara tem muita possibilidade de envolvimento nisso. Pelo que eu escutei, o governo está certo em melhorar e agravar a pena daqueles que atentam contra o regime democrático. Só que o projeto
merece ser discutido para que outras lacunas sejam tampadas, melhoradas nessa lei de defesa do Estado Democrático. Porque a conjuntura nacional e internacional em relação ao avanço da extrema-direita e, por conseguinte, do extremismo, é muito grave. E nós não podemos baixar a guarda em relação à defesa da democracia. Esse caso da Marielle talvez seja o mais importante caso para que seja o exemplo não só de punição, mas também o exemplo dos riscos que nós sofremos no nosso Estado de Direito. E aí, voltando um pouco, se você não me interrompe, eu sigo aqui nesse Rebeca, interrompe esse nosso entrevistado aí, senão ele vai falar até meio-dia, o que para nós será ótimo. Nós vamos 40, o tempo mais ou menos do Fidel, para mim, tá bom, umas 8 horas, a gente conversa aqui, entendeu? Hein? Mas, por favor, não, conclui aí. A gente entra com uma questão na sequência. Conclua, por favor. Não, o que acontece é o seguinte, nós precisamos... A milícia do Rio de Janeiro é algo que eu não sei quem disse, foi você, Mauro, quem disse aqui que é preciso uma intervenção. Eu acho o seguinte, não há como se solucionar o problema da milícia do Rio de Janeiro senão pelo envolvimento muito sério em uma investigação da Polícia Federal. Por quê? A milícia do Rio de Janeiro é composta de polícia, ex-policiais, uma verdadeira organização criminosa do ponto de vista clássico, porque ela se embrenha no Estado. Vocês mostraram aqui o quanto embrenhados estão no Estado, cargo no Legislativo, cargo no Executivo, cargos em tribunais, envolvimento político pesado, assassinatos, e se envolveram em outros crimes, até criminosos menos perigosos, mas perigosos, acabaram tendo que se entrelaçar com a milícia pelo risco que a milícia, do poder armado que ela tem. Não há condição do Estado disso ser realizado, dessa purificação, vamos dizer assim, ser realizado pela Polícia do Estado. Olha, faço uma ressalva aqui, a única parte da polícia do Rio de Janeiro que não tem envolvimento com a milícia é o CORE. O CORE, que é altamente violento, o CORE que, por vezes, se envolve em situações complicadas. Teve aquela questão em uma comunidade no Rio de Janeiro que acabaram matando 8, 10 pessoas, porque quando estavam desembarcando, um dos sujeitos tomaram um tiro na cabeça de fuzil e aí a situação fugiu ao controle. Mas o CORE é ameaçado pela milícia e é o único que mata a milícia. Olha só que complicado, né? Então, a única força do Rio de Janeiro que os policiais, porque são altamente violentos, altamente armados, ou seja, tem condição bélica em cima deles, são os únicos que estão separados. Lógico que tem seus problemas com direitos humanos, problemas etc. Mas nós precisamos só uma investigação feita pela Polícia Federal e uma atuação da Polícia Federal para prender esses caras. O CORE é a unidade de elite da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Rebeca, chega mais. Fernando, tem uma pergunta para você aqui no chat. Foge um pouco desse tema, eu acredito, Mauro. Se você quiser continuar, a gente faz depois. O que você acha? Não, faz logo. A pergunta foge, mas eu não fujo. Eu tenho certeza, na verdade. É do Carlos Augusto de Bones. Ele diz: doutor Fernando, qual o motivo de tanta perseguição ao juiz Apio? Acredito que seja o Apio. Nem o CNJ consegue liberdade de agir no TRF4, região. Agora é um processo contra ele. Opa, a perseguição contra o Apio, claramente, a gente pode falar rapidamente, é em razão do Apio ter sido o primeiro juiz a assumir aquela vara com independência necessária para fazer as investigações em relação aos abusos cometidos pela Lava Jato. E por isso ele está sendo perseguido. Ponto. Isso aí. A Deise Bertin, ela lembra aqui um episódio, né? A da juíza, a Patrícia Scioli, que foi assassinada na porta da casa pela milícia, lá no Rio de Janeiro. Essa é uma questão que você traz, né, grave do Rio de Janeiro, que é esse imbricamento
da milícia com egressos, basicamente, da PM, da Polícia Civil também, mas sobretudo da PM, até porque é muito maior a PM do que a Polícia Civil, com relações com o poder político e com o sistema de justiça no Rio de Janeiro. Então, isso explica por que até agora não se sabe quem mandou matar Marielle. Né? Então, vai lá, o delegado Leandro Almada, da Polícia Federal, que é quem estava à frente das investigações, torpedeado o tempo inteiro pelo governador Marcelo Castro. Considera-se, inclusive, que um grande derrotado desse episódio do esclarecimento feito pelo Ministério da Justiça / Polícia Federal é o governador Marcelo Castro, que moveu céus e mundos para evitar que o Leandro Almada, o delegado Leandro Almada, fosse nomeado superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. O governo federal acabou nomeando. Então, tem um cenário... Né? E a preocupação do Marcelo Castro era exatamente... Cláudio Castro, hein? Cláudio Castro. Cláudio Castro, sei lá, eu falo Marcelo Castro, é o senador lá do Piauí, nada a ver, o Cláudio Castro. É bom lembrar, o Brazão, um dos Brazão, do clã Brazão, Domingos Brazão, era líder do MDB na Assembleia Legislativa. Então, é gente com muito poder. Eu estava falando do Chiquinho Brandão, foi reeleito agora deputado federal, é da base do governo, é do grupo do Vaguinho, de Belfort Roxo. Então, são muitos laços. Isso explica por que não se chegou aos mandantes, né? Também. E aí o seguinte, veja, e aí essa relação da milícia com o poder, organização criminosa, ela também é uma relação que se faz porque eles controlam muitas áreas da cidade e, por incrível que pareça, controlam os votos nessas áreas. Uhum. A campanha política nessas áreas. Ou seja, quando você mostrou o siciliano, olha fulano, olha cicrano, etc. Olha, vamos a um filme, Tropa de Elite 2. Veja, eu quero dizer, eu defendi dois sujeitos daquele filme. Então, conheço as estruturas. Eu nem sabia o que era milícia quando eu entrei nesse negócio. Entendeu? Agora, o que acontece? Ali, aquele filme, que é uma ficção muito próxima da realidade, mostra como as estruturas, né, de poder da milícia controlam o voto. E por isso você vê o Sérgio Cabral estava lá. Né? As relações. Você tem pessoas que não são milicianos, mas que fazem relações políticas e mantêm o poder dos milicianos para conseguir votos. Uhum. Ou seja, uma troca que não pode ocorrer, deu o seguinte: de você manter o poder político dessa estrutura paramilitar, portanto, de extrema-direita, atrás de voto. Olha que ponto político faz. Nós temos que ter um limite ético em relação a isso, porque por que o Bolsonaro, por que a elite brasileira admitiu, grande parte da elite brasileira, bilionária, e muitos com um nível intelectual maior, admitiram o Bolsonaro, esse troglodita? É porque, para manter o poder como está, eles admitem qualquer coisa, até um nazifascista. Essa é a questão central. Então é o seguinte: quem está no centro, quem está na esquerda, não pode fazer acordo com a milícia para conseguir voto, porque esse acordo mantém a população sob poder bélico, e o seguinte, e dá poder exatamente à extrema-direita, porque esses caras podem conseguir voto para um, para outro de esquerda, mas o fato é que eles são essencialmente bolsonaristas, por causa do poder bélico. Essa história, para mim, é sempre muito espantoso que a Daniela do Vaguinho, ela se apresentava assim, Daniela Carneiro, tenha sido nomeada ministra do governo Lula. Já contei os bastidores dessa história. Ela não foi nomeada por ser do BS, ela foi nomeada por uma ação do André Siciliano e do Quaquá, que venderam, sobretudo o André Siciliano, para Lula. O Lula caiu num conto do vigário na campanha eleitoral. Eles venderam a ideia de que, se o Vaguinho vem, os evangélicos vêm, o Lula terá uma vitória retumbante no segundo turno
nas eleições no Rio de Janeiro. Teve nada. O Bolsonaro ganhou mais votos do que no primeiro turno, lá em Belford Roxo e na Baixada. E aí, as relações da família do Vaguinho e do seu clã com as milícias são conhecidas no Rio de Janeiro. O governo federal faz de conta que não vê, mas são conhecidas no Rio de Janeiro, tanto que um dos integrantes do grupo da Daniela Carneiro, e do Vaguinho, na verdade, a rigor, é o Chiquinho Brazão, que é irmão do Domingos Brazão. Então, é uma história realmente muito estranha e essas conexões vão se aprofundando. Olha essa reportagem aqui de 2019. Então, você tem uma ligação do esquema miliciano do clã Brazão com o esquema miliciano do clã Bolsonaro. Então, em 2019, a polícia, acho que foi a PF, inclusive, captou uma conversa entre integrantes da milícia Escritório do Crime. Qual é a milícia Escritório do Crime? É a milícia do Adriano da Nóbrega, que trabalhava no gabinete de quem? Flávio Bolsonaro, e que foi morto, né, numa operação de queima de arquivo. Para que o pessoal da família Brazão, do clã Brazão, ligou para o pessoal do Escritório do Crime, não sei se foi para o Adriano da Nóbrega, para pedir para eles interferirem o Escritório do Crime para que o Escritório do Crime ligou para os Brazão para que eles não precisassem pagar propina a um funcionário da prefeitura. Olha o tamanho das implicações, né, Fernando? É muito grave, muito grave, muito grave. O Rio de Janeiro não tem saída, certo? Se esses caras não forem profundamente investigados, presos e alijados da política. Não há saída. Já chegou ao ponto que é uma estrutura que, se demorar mais para essa ação, talvez não tenha saída, porque está virando o Estado. Já estão no Estado, mas podem virar o Estado. Rebeca? Não, é isso, né? São várias coisas que apontam realmente para essas pessoas, né? E como o Plínio disse, né? Ainda ganharam um passaporte diplomático para poder sair do Brasil, andar livremente também, ter, né, seguridade, acolhimento em qualquer outro país. É uma vergonha mesmo o que a gente tem visto, né, Mauro, diante disso. Uhum. O governo federal, se ainda estiver válido esse tipo de passaporte, que é possível que não esteja mais, mas se tiver válido, evidente que o governo federal deve imediatamente recolher o passaporte. Anular, né? Porque não há razão para isso. Passaporte diplomático não é direito ad eterno a quem recebe. A justificativa é em razão da missão pública que a pessoa está envolvida. Sim. Portanto, o governo federal, se está esse passaporte em vigor e alguém do governo federal estiver nos escutando, que o Itamaraty resolva essa questão imediatamente. E aproveite e dê uma olhada na lista para verificar se outros não estão com esse tipo de passaporte ilicitamente. Boa. Agora, ainda falando de governo, Mauro, rapidinho, tem outra pergunta aqui, olha, da Luciana Ribeiro. Doutor Fernando, o senhor acha que essa investigação pode respingar no governo Lula? Qual? A investigação da Marielle? De jeito nenhum, não tem menor relação do governo Lula com esse tipo de fato. Se foi essa a pergunta, não. Mesmo que houvesse, como disse o Mauro, uma ligação de uma pessoa efetivamente no governo que tenha ligação com a milícia, isso não envolve o governo Lula nem o presidente da República. Não é estrutural do governo Lula, é alguém que está lá dentro. Tem falado disso faz tempo. Só para encerrar, porque a gente fica falando também dessa esfera institucional, né, Fernando? A gente fica falando dessa esfera assim, da alta política, da questão institucional. Mas as pessoas que não vivem nessas áreas da milícia
não sabem o inferno que é viver numa área controlada pela milícia. Você não pode contratar a sua internet de uma empresa, que você tem que contratar da milícia, e aí ela é 20%, 30% mais caro. Você não pode telefonar lá para a fornecedora do gás e comprar o gás. Você só pode comprar o gás que é fornecido pela milícia, que também é 20%, 30% mais caro. Quem faz a medição da luz na sua casa é a milícia. E aí você paga um extra na conta de luz. A vida nos territórios de milícia, para as pessoas comuns, é um inferno, né? E essa extrema-direita paramilitar ainda é conectada com o discurso de livre concorrência, né? Pois é. Hein? Só que na área que eles controlam não existe concorrência de nada. Eles são donos, efetivamente, de todo tipo de serviço que possa ser, que o consumidor possa, de alguma maneira, desde gato-net até gás, luz, posto de saúde, tudo. Tudo controlado por eles. Fernando Augusto Fernandes tem uma característica, várias características. Uma delas que eu quero destacar é a coragem. Não tem essa de ficar passando pano, não. Fernando vai direto ao ponto. Obrigado demais pela tua presença. É sempre bom estar contigo aqui, Fernando. É uma alegria. Agradeço. O Sobral Pinto dizia que a advocacia criminal não é lugar para covardes. Então, estamos aí. Um grande abraço. Grande abraço para ti. Bom fim de semana. Até semana que vem.